A NASA confirmou a presença de 3 objetos orbitando o 3I Atlas, e as teorias ficaram ainda mais ousadas quando Avi Loeb, famoso astrônomo de Harvard, sugeriu que isso pode indicar origem artificial. Poucos dias após sua declaração sobre possíveis unidades de reconhecimento lançadas por um objeto interestelar artificial, um fotógrafo amador registrou algo impressionante. 5 pontos de luz distintos, perfeitamente simétricos e espaçados, circulando o 3I Atlas. A imagem não era borrada, nem efeito de lente. Eram fontes claras de luz, informação precisa, orbitando um objeto que já ignora diversas leis conhecidas da física. A coincidência temporal com a teoria de Loeb levantou suspeitas, e a NASA permanece silenciosa, sem divulgar novas imagens em alta resolução. Estaríamos diante do primeiro contato com tecnologia não humana? A atenção global começou quando o 3I Atlas foi detectado ainda na primavera. Desde o início, ficou claro que ele não era como as rochas geladas que ocasionalmente cruzam nosso sistema solar. Sua trajetória contrariava o esperado. Em vez de surgir em um ângulo aleatório, veio alinhado ao plano orbital dos planetas, algo que tem menos de 0,2% de chance de acontecer por acaso, como jogar uma moeda e tirar cara 10 vezes seguidas. As anomalias se multiplicaram. O objeto aumentou de brilho de forma incomum, sem exibir a cauda típica de cometas. Sua cor azulada exigiria temperaturas impossíveis para sua distância do Sol. E o mais intrigante, ele começou a acelerar de modo que a gravidade não explica. Então veio o ponto de virada. Em 18 de novembro, um astrônomo amador divulgou uma imagem que pode ter mudado tudo. À primeira vista, parecia ser apenas mais um registro inicial de um objeto distante no espaço. Era possível ver um núcleo central brilhante, cercado pelo ruído e borrões comuns, ao fotografar algo a milhões de quilômetros de distância. Mas conforme mais pessoas analisavam a imagem, um detalhe simplesmente não podia ser ignorado. 5 pontos de luz estavam ao redor do objeto principal, espaçados de forma limpa e consistente demais para serem descartados. Esses pontos formavam um padrão quase perfeito ao redor do 3I Atlas, cada um a aproximadamente a mesma distância do centro. A simetria era impressionante, e imediatamente levantou questões sobre o que poderia causar esse arranjo. Em condições normais, esse tipo de padrão seria atribuído a problemas da câmera. Telescópios e sensores produzem vários tipos de artefatos ópticos. Reflexos internos, distorções nos sensores e até estrelas de fundo borradas podem causar imagens estranhas. Astrônomos profissionais veem esse tipo de ocorrência com frequência e sabem muito bem diferenciar o que é falha de equipamento e o que é sinal real. Mas essa imagem era diferente. Os 5 pontos não correspondiam aos padrões típicos de erros ópticos. Eles não eram reflexos espelhados, não seguiam o grid do sensor e não estavam alinhados nos traços lineares que geralmente surgem de luz interna refletindo na estrutura do telescópio. A intensidade do brilho e a forma como a luz se dissipava em torno de cada ponto também não correspondia ao que se vê quando estrelas de fundo são capturadas no mesmo enquadramento. E o que tornou essa imagem ainda mais significativa foi seu timing. Dias antes dessa foto surgir, um dos astrônomos mais respeitados no estudo do 3I Atlas havia feito um comentário que agora parecia quase profético: a teoria das mini-sondas. O Dr. Avi Loeb, da Universidade de Harvard, passou anos estudando objetos incomuns do espaço, incluindo o famoso 2I Borisov e outros visitantes misteriosos. Durante uma entrevista recente, Loeb comentou quais sinais os astrônomos deveriam observar caso um objeto interestelar se revelasse artificial e não natural. Ele não estava fazendo previsões, nem afirmando que o 3I Atlas era algo além de uma rocha espacial. Ele apenas descrevia quais assinaturas poderiam indicar tecnologia extraterrestre, caso algum dia a encontrássemos. Uma das principais assinaturas, segundo Loeb, seria a possível liberação de unidades menores conforme o objeto principal se aproximasse da Terra. Ele as chamou de mini-sondas, sugerindo que uma sonda avançada poderia soltar unidades de reconhecimento para coletar informações mais detalhadas sobre nosso planeta e sistema solar. Essas mini-sondas apareceriam como objetos separados, mas mantendo formação ao redor ou seguindo o objeto principal enquanto viajassem pelo espaço. Loeb enfatizou que isso era apenas teoria, não uma previsão específica sobre o 3I Atlas. Cientistas frequentemente fazem esse tipo de exercício mental
desenvolvendo critérios para reconhecer fenômenos antes de encontrá-los. É o mesmo princípio usado no planejamento de detectores para novas partículas ou na busca por sinais de vida em outras atmosferas. O objetivo é estar preparado com as ferramentas certas quando algo incomum aparecer. Mas a coincidência foi impressionante. Poucos dias depois de Loeb descrever o conceito de mini-sondas como possível assinatura artificial, uma foto amadora mostrou exatamente esse tipo de padrão. 5 luzes compactas dispostas ao redor do objeto principal, mantendo distância e brilho consistentes. A semelhança não era suficiente para tirar conclusões, mas foi suficiente para fazer a comunidade científica prestar muito mais atenção ao 3I Atlas. Cada nova observação parecia adicionar mais uma peça a um enigma que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. A lista crescente de comportamentos estranhos. Conforme os astrônomos seguiram estudando o 3I Atlas durante o verão e o outono, o número de anomalias só aumentou. O que começou como algumas medições estranhas tornou-se uma lista robusta de comportamentos inexplicáveis, um conjunto de dados que, juntos, formavam um quadro sem precedentes para um visitante interestelar. A trajetória espacial do objeto permaneceu como um dos aspectos mais intrigantes. Além de seu alinhamento incomum com o plano planetário, o 3I Atlas fez aproximações surpreendentemente próximas com vários planetas do Sistema Solar. Ele passou perto de Marte, teve uma passagem próxima de Júpiter e ainda se aproximou de outros planetas internos a distâncias convenientes demais para serem fruto do acaso. Para um visitante do espaço profundo alinhar tantos encontros planetários assim, parecia exigir uma sorte extraordinária, ou algum tipo de navegação intencional. E então veio o problema do brilho. Quando se aproximou do Sol, o 3I Atlas apresentou um enorme pico de luminosidade, muito acima do que acontece quando gelo e poeira são aquecidos e liberados como em um cometa comum. A intensidade desse brilho sugeria ou uma quantidade incomum de material sendo ejetada, ou algum outro mecanismo completamente diferente. O problema da cor foi igualmente intrigante. Análises espectroscópicas revelaram que o 3I Atlas refletia luz com um tom azul distinto. Esse azul indicava temperaturas superficiais muito mais altas do que o possível para a distância em que se encontrava em relação ao Sol. Para uma rocha espacial natural manter tais temperaturas, seria necessário algum tipo de fonte interna de calor, ou uma composição superficial totalmente fora dos padrões de cometas e asteroides conhecidos. Talvez o mais significativo. Medições precisas revelaram que o objeto não seguia apenas uma trajetória gravitacional. Algo estava fazendo com que o 3I Atlas acelerasse de forma incompatível com a força gravitacional do Sol e dos planetas. Essa aceleração não gravitacional sugeria que o objeto poderia estar liberando material de forma direcionada, como um motor de foguete, ou que outro tipo de força estava atuando sobre ele. O mistério da rotação e os jatos impossíveis. 7 telescópios independentes trabalhando juntos conseguiram medir algo que deveria ser trivial, mas revelou outro enigma enorme. Eles determinaram que o 3I Atlas completa uma rotação a cada 16,16 horas. Essa medição se manteve praticamente igual em observações de julho a agosto, com quase nenhuma variação. Ter uma rotação estável não deveria ser incomum, mas quando os astrônomos detectaram jatos massivos de material se estendendo por milhões de quilômetros ao redor do 3I Atlas, os dados de rotação criaram um sério problema físico. Esses jatos foram registrados em imagens do início de novembro, mostrando fluxos de gás e partículas sendo expelidos a velocidades altíssimas. A questão se resume à física básica sobre objetos em rotação. Se você calcular quanto tempo leva para o gás viajar da superfície do 3I Atlas até as extremidades visíveis desses jatos, a resposta é de aproximadamente 1 mês. Mas, durante esse mesmo período, o objeto completa cerca de 45 rotações completas. Qualquer material ejetado por um corpo em rotação deveria se espalhar e criar um padrão em espiral, já que o ponto de ejeção estaria se movendo em círculos conforme o objeto gira. Em vez disso, os jatos ao redor do 3I Atlas aparecem estreitos, retos e extremamente estáveis em direção. Eles mantêm forma e orientação mesmo com o objeto girando sob eles. Esse tipo de comportamento colimado, jatos coerentes e direcionais, é algo esperado em buracos negros ou em fenômenos astronômicos exóticos, mas não em um cometa ou asteroide comum liberando gás ao ser aquecido pelo Sol.
O mistério dos jatos aumentou quando os astrônomos perceberam que a direção e a intensidade desses fluxos não correspondiam ao padrão esperado de desgaseificação de um corpo rotativo. Em vez de dispersão ampla e difusa, o 3I Atlas estava produzindo feixes concentrados, semelhantes a raios, que permaneciam coesos por distâncias gigantescas. O problema da composição. A análise química da luz refletida e emitida pelo 3I Atlas revelou outra grande anomalia. O objeto parece estar liberando grandes quantidades de níquel, mas com teores extremamente baixos de ferro. Essa proporção entre níquel e ferro não corresponde a nenhuma distribuição mineral natural já registrada em nosso sistema solar. O que torna essa composição especialmente estranha é o quanto ela se assemelha a ligas industriais de níquel, e não às misturas naturais que encontramos em rochas espaciais. Cometas e asteroides típicos contêm ferro e níquel em proporções que refletem como esses elementos se formaram e se misturaram nos primeiros estágios dos sistemas planetários. O que se observa no 3I Atlas é muito mais similar ao que engenheiros criariam artificialmente para uso em aplicações industriais específicas. Loeb tem sido cauteloso ao afirmar que essa composição, sozinha, não prova uma origem artificial. Relações químicas incomuns podem ocorrer naturalmente sob condições específicas de formação ou em eventos raros no espaço profundo. No entanto, ele também observa que essa proporção exata de níquel e ferro jamais foi documentada em qualquer cometa ou asteroide estudado no sistema solar. O problema da composição torna-se ainda mais significativo quando analisado junto a todas as outras anomalias. Cada comportamento estranho poderia ter uma explicação natural, mas encontrar tantos aspectos incomuns em um único objeto desafia as probabilidades de que todos sejam resultados de processos naturais atuando ao acaso. Somando-se a isso, entra em cena o cálculo de massa estimada do 3I Atlas. As estimativas indicam que esse objeto pode ser ao menos 1000 vezes mais pesado do que o Zwoai Borisov, até então, o recordista entre os visitantes interestelares massivos. Essa massa colossal, combinada com sua composição incomum e comportamentos anômalos, coloca o 3I Atlas em uma categoria única entre todos os objetos espaciais conhecidos: o silêncio da NASA e o atraso nos dados. Em meio ao aumento dos mistérios, um fator se tornou particularmente frustrante para cientistas e para o público: o comportamento da NASA. Em 2 de outubro, a agência registrou as imagens de maior resolução já feitas do objeto, utilizando o Mars Reconnaissance Orbiter, alcançando níveis de detalhes de cerca de 30 km por pixel. Essas imagens têm qualidade muito superior às obtidas anteriormente pelo telescópio espacial Hubble, e deveriam fornecer pistas cruciais sobre sua estrutura e comportamento. No entanto, o governo dos Estados Unidos entrou em shutdown no dia seguinte, e nenhuma imagem foi divulgada desde então. Esse atraso gerou críticas severas de Loeb e outros pesquisadores, que alegam que dados científicos não deveriam ser retidos por motivos administrativos ou políticos. O investigador principal do sistema de imagem nem sequer é funcionário da NASA, o que teoricamente significa que o shutdown não deveria afetar o processamento e a liberação dessas imagens. Pedidos oficiais pelas imagens já vieram até mesmo de membros do Congresso, mas todos seguiram sem resposta. A demora tem impedido cientistas de planejarem novas observações, enquanto o 3I Atlas continua mudando e evoluindo à medida que avança pelo sistema solar. Cada dia perdido representa uma oportunidade desperdiçada de entender esse visitante sem precedentes. O silêncio da NASA tornou-se ainda mais questionável, porque a agência já lidou com outros objetos interestelares antes, incluindo o Zwoai Borisov e o famoso primeiro visitante interestelar já detectado. Naquelas ocasiões, o compartilhamento de dados ocorreu de forma muito mais transparente, permitindo avanços científicos rápidos. Agora, o atraso está alimentando especulações sobre o que as imagens de alta resolução podem realmente revelar. Alguns pesquisadores acreditam que veremos apenas borrões e pontos difusos, já que os orbitadores de Marte foram projetados para mapeamento de superfície, não para fotografia de espaço profundo. Seus sensores push-broom registram o solo marciano em faixas estreitas, e não conseguem manter exposições longas o suficiente para registrar estrutura detalhada de objetos em alta velocidade, como cometas. Enfim, as revelações estão chegando. A NASA finalmente anunciou que irá divulgar suas primeiras imagens oficiais de sondas e telescópios no dia 19 de novembro.
Esse material representará o primeiro olhar realmente abrangente sobre o 3i Atlas, usando os instrumentos mais avançados da agência. E a expectativa na comunidade científica é enorme. O lançamento incluirá dados de várias fontes, potencialmente com observações de telescópios terrestres como o Subaru, instrumentos espaciais como o Hubble e possivelmente o telescópio espacial James Webb, além das tão aguardadas imagens de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter. Cada um desses instrumentos oferece capacidades diferentes para analisar a estrutura, a composição e o comportamento do 3i Atlas. Telescópios terrestres podem registrar dados espectroscópicos detalhados, revelando composição química e acompanhando mudanças de brilho e cor ao longo do tempo. Instrumentos espaciais evitam a distorção atmosférica da Terra e conseguem exposições mais longas e estáveis, revelando estruturas finas. Já as imagens do orbitador de Marte, mesmo sendo voltadas para mapeamento planetário, podem fornecer ângulos inéditos e resolução maior do que as observações feitas a partir da Terra. Mas mesmo os melhores instrumentos disponíveis podem ter dificuldade para detectar objetos com apenas dezenas ou centenas de metros de diâmetro, caso existam ao redor do corpo principal do 3i Atlas. Os 5 pontos de luz da fotografia amadora representam um desafio extremo para os limites da tecnologia astronômica atual. Além da liberação da NASA, a Rede Internacional de Alerta de Asteroides anunciou uma campanha global de observação de 27 de novembro a 27 de janeiro. Esse esforço reunirá recursos em órbita e na Terra para coletar o máximo de dados possível durante a aproximação do 3i Atlas. A campanha representa um nível de cooperação internacional nunca antes visto para um único objeto interestelar. Agora, telescópios ao redor do mundo entrarão em uma nova fase de vigilância. Eles irão monitorar o 3i Atlas sem interrupção, registrando cada mudança de trajetória, brilho ou estrutura, qualquer indício de comportamento que foge do natural. A ideia é construir o maior banco de dados já feito sobre um objeto interestelar. Enquanto isso, missões espaciais começam a sair do papel. A Comet Swan e os novos protocolos de observação do Observatório Solar SOHO podem revelar aspectos invisíveis da Terra, acompanhando o 3i Atlas conforme ele atravessa o sistema solar. Mas a aposta mais ambiciosa é a missão C-2025 R2S1, equipada com tecnologia criada especialmente para investigar cometas anômalos. Ela poderá complementar o que telescópios terrestres e sondas orbitais já estão detectando, e talvez responder o que ninguém quer dizer em voz alta: estamos diante de algo natural, ou de algo construído. Obrigado por acompanhar mais um episódio. E já que você chegou até aqui, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para continuar essa investigação com a gente. O mistério está só começando.